Doutor Rodrigo Leite, para nós, Rodrigo Milk, muito bom dia, seja bem-vindo à nossa bancada. Muito bom dia a todos, bom dia à nossa querida audiência que está aí, Patrícia, meu irmãozinho Aécio, Rogerinho está aí, ó, feliz e cabelão. E temos aqui o back-office aqui, né, cara? Tem um back-office aqui. A patroa tá aqui, tu acha que o Rogério vai vir sozinho? Ele tá louco? Esse caô de crochê, ela já fez uma coxa de retalho. Não tem brincadeira aqui. Mas é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Quero parabenizar mais uma vez o trabalho que vocês fazem, trazendo notícia de maneira clara, de maneira limpa e no momento que ela acontece, né? Então posso citar até o incêndio que aconteceu aqui, quase aconteceu, graças a Deus, quase aconteceu aqui do lado na Pousada Raízes, entre a transmissão ao vivo do AES? Transmissão ao vivo do AES, então assim... Viralizou aí, inclusive. Você está onde o povo está, né? É isso aí. É igual a música diz, né? O artista tem que estar onde o povo está. Isso aí. E a notícia é isso, né, o Rodrigo? O que acontece? A Patrícia sai daqui para uma cobertura na Câmara Municipal de Angra dos Reis, um exemplo. Ela tem que estar lá determinada hora e está indo a trabalho. Ponto. Chega no Frade, um acidente lá na pista, na rodovia e tal. Aí ela, não, eu estou indo para a Câmara Municipal. Não. Ela vai manter lá o compromisso, mesmo até que se atrase um pouco. Até porque a gente sempre sai um pouco antes para a gente se preparar, se ambientar e etc. É muito ruim, né? Não seja em qualquer profissão, em qualquer trabalho, você chegar lá em cima da hora e tal. Mas no nosso caso, especificamente, nós somos praticamente obrigados a chegar pelo menos meia hora antes. Por quê? Nós precisamos ver as autoridades que lá estão, quem nós vamos direcionar as nossas perguntas, as nossas entrevistas, enfim. Então, e aí, nessa gordurinha que temos ali para queimar, 10 minutinhos que ela parar ali no caminho e noticiar aquele acidente, ela já aconteceu inclusive comigo, daquele extra ali, dar maior ênfase do que a própria matéria que lá fui fazer, não é? Então, voltando à questão do quase incêndio, foi isso. E vale lembrar, Rodrigo, e nós temos falado bastante nisso aqui, que a questão é sempre de melhorar o serviço ao usuário. Exatamente. Tá? Porque existia ali, inclusive, uma equipe da própria Enel, e aí, vamos lá, você é ginecologista, correto? Você não é cardiologista. Mas, porém, todavia, se você, aqui, algum de nós passarmos mal aqui, agora eu, inclusive, que já tenho até umas molinhas, você vai prestar os primeiros socorros. Você vai ter a noção do que fazer para preparar esse paciente até chegar à mão do profissional da área. Mas você está ali. E ali, o que acontecia? Tinha vários eletricistas. E qual foi a alegação? Nós não podemos, que nós não somos de alta voltagem, nós somos de baixa. Tá, mas você não pode cessar. Inclusive, o princípio de incêndio, nós gastamos 6 extintores. 6. E franqueei, inclusive, a entrada, aqui é o segundo piso. Olha, você pode encerrar ali, não lá na alta tensão, mas aqui em cima, para que ele não passe. Não podemos. Aí pediu, né? Aí foi complicado. Então é isso. O vídeo explodiu, muitas pessoas aí aproveitam para narrar algumas situações, né? Nada contra, muito pelo contrário, a Enel está aí, é o papel dela e tal. Só que se há insatisfação, no nosso caso, sairia de uma pane elétrica para uma situação de gravidade, uma situação muito maior, de um vulto muito maior que passaria para o incêndio. Essa é a questão. Rogério Carvalho. Rodrigo Leite, obrigado pela presença. Hoje é o Dia Internacional da Mulher e você, dentro da sua profissão, só relembrando, Aécio, que todo médico ele é um clínico geral de início, né? Então, qualquer situação ele tem por dever, até por juramento, né, você pode até falar isso,
Mas você, nesse Dia Internacional da Mulher, você que é um dos responsáveis, né, por atender mulheres, o que você tem notado aí de evolução da mulher no mercado de trabalho? Não sei se você entra nesses méritos, talvez não, né? Muitas vezes você vira até um psicólogo, né, das mulheres que vão te procurar na situação, às vezes até, eu não sei nem se acontece, né? Não vou entrar nesse mérito, você fala se for necessário. Até em casos de agressão, essas coisas, alguma coisa, de repente você recebe isso, já teve casos disso? Bom, Rogério, excelente pergunta. Primeiro, dar os parabéns, né? Dar os parabéns. Baixar. Tá bom? Aí, chega próximo aí. Ao vivo assim. Levanta mais um pouquinho, Patrícia. Olha, eu sei de lapela, que a gente faz a lei do L aqui, mas isso aqui não é lapela. Não, é o L aqui não pode. Pois é, então... Não, mas é o L, mas não esse não. Bom, gente, tirando a brincadeira, primeiro dar os parabéns às mulheres, quero mandar assim, um beijo especial a 3 grandes mulheres da minha vida. Minha mãe, que me deu a luz, me deu a vida, né, me deu a oportunidade de conhecer a Michele, né, que é minha parceira de vida, minha esposa, e que me deu a oportunidade de ter uma filha, que é a Olivia. Então, eu tenho um agradecimento ao grande arquiteto do universo, muito grande, por essa oportunidade. É muito importante falar do mercado de trabalho, como você perguntou. As mulheres vão dominar o mundo. As mulheres vão dominar o mundo, prepare-se. Elas vão dominar o mundo. Elas só não sabem ainda. Mas elas vão dominar o mundo. E falando da minha área, falando da área médica, os médicos de 30 anos para baixo, 50,4% são mulheres. O número de médicas bem alto, né? Já superou o número de médicos, né? Então as mulheres já passaram os homens em quantidade quando você pega essa faixa etária. Se você pegar uma faixa etária acima de 80 anos, tem 13% de mulheres e 87% de homens. Então era um mercado de trabalho realmente muito restrito aos homens, como tudo, né, alguns anos atrás. E as mulheres, elas estão ganhando esse espaço, capacidade intelectual, elas têm muito maior, tão grande quanto a nossa, e uma capacidade emocional, talvez, muito mais, elas são muito mais sensíveis para muitas áreas do que nós homens, que somos criados numa sociedade machista. É muito bonitinho o pessoal falar, mas a gente é criado numa sociedade machista, nós criamos os nossos filhos de maneira machista até sem querer. Quantas vezes você vê o menininho brincando, não, quem lava a louça é a menininha. Quem varre, você não dá uma vassoura e uma pá de lixo para o seu filho quando criança. Você dá para sua filha. Então isso não vejo problema, como está sendo feito, colocado hoje em dia, né? Qualquer coisa vira um grande problema, não vejo desse jeito. Mas as mulheres precisam de mais esforço para conseguir alcançar determinados postos que homens gastariam menos. Tá? Então eu acho importante a gente ressaltar isso. E falando do consultório, sem dúvida, muitas pacientes elas chegam ao consultório precisando conversar. Elas querem um confidente. Né? E muitas vezes, eu não sou psicólogo, né, pessoal? A gente não aprende psicologia, cadeira de psicologia no primeiro período da faculdade. Faz muita falta, é uma cadeira que a gente acaba estudando muito posteriormente, por conta de buscarmos o nosso desenvolvimento, nosso autoconhecimento, nosso desenvolvimento pessoal, a gente acaba colocando isso em prática. Né? Eu tenho grandes amigas psicólogas, mandar um beijo para Juliana Veloso, mandar um grande beijo para minha amiga de infância, eu tenho uma grande amiga de infância, a Lana Duarte, faz um trabalho fenomenal de empoderamento feminino, e a gente vai buscando, né, Ana Carolina de Luca, enfim, tem uma infinidade de amigas, de mulheres que me ajudam a entender as mulheres, porque isso é muito complicado, né? O universo feminino. É muito diferente, nós como homens, e é uma coisa, é um contraponto interessante. Às vezes a paciente chega com uma queixa do marido, e eu como homem, como marido, eu consigo falar para ela, agora posso te falar qual é a visão que nós homens temos? Seu marido provavelmente pensa isso. Eu falo, doutor, exatamente isso. Pois é, um homem pensa assim. Então quando você consegue equilibrar, você não vai pensar igual a mim, eu não vou pensar igual a você, mas eu vou conseguir entender por que você está agindo daquele jeito e você vai conseguir entender por que eu estou agindo de outra forma.
esse equilíbrio, essa busca é que é a grande dificuldade, né? Isso aí que é o grande pulo do gato, né? Conseguir fazer isso. É isso aí. Pode continuar, galera. Doutor, o senhor aí muito conceituado, como diz aí o nosso diretor aí, né? Ginecologista das estrelas. Hoje em dia, as redes sociais, a mídia, ela tem feito um trabalho muito bacana, né? Cada mês lança, né, Outubro Rosa, né? E assim vai. As mulheres, elas têm se cuidado mais, elas têm se prevenido mais em busca mesmo da saúde, do cuidado ginecológico. E qual a orientação que o senhor daria para as mulheres que estão nos ouvindo hoje? Patrícia, vamos segmentar isso por faixas etárias. As pacientes que estão mais jovens, vamos pegar essa geração milênio, essa geração que é abaixo de 20 anos, é uma geração que está aqui, né? Só para todo mundo ver, ó, Vascão. Sério? Pode aproveitar a oportunidade. Né? Mas é a geração que nasceu digital. Então, isso é uma preocupação quando você tem esse tempo gasto com a parte digital, trancado dentro do quarto. Mas a gente nota, assim, eu vejo, claro, a minha infância. Eu fiz 49 anos agora. Eu vamos botar 40 anos atrás, pô, é um mundo de tempo, né? A gente brincava na rua. Né? E não tinha WhatsApp com localização, né? Celular com localização para você saber onde seu filho está. A gente saía, a mãe falava, volta pro almoço. Aí você voltava 4h30 da tarde, sem camisa, com aquele colar de sujeira, né? No pescoço. Todo mundo deve ter passado por isso. Hoje em dia é difícil a gente ver isso. Então a gente estimula, eu tenho filhos adolescentes, meu filho tem 16 anos, minha filha tem 15. A gente estimula isso. Então quando você pega faixas etárias, essa faixa é uma faixa que me preocupa um pouco mais. Mas as mulheres acima de 20 anos, entre 20, 40, 50 anos, elas já estão numa faixa onde elas estão buscando espaço no mercado de trabalho, fazendo jornada dupla, tripla, quádrupla, né? Esposa, filho, mãe, aquela jornada pesada, mas a preocupação com a saúde, ela tem aumentado. Né? E o que eu posso falar em relação a esses projetos, né? Outubro Rosa, o homem, né? Novembro Azul. Nós precisamos cuidar da nossa saúde antes de ficarmos doentes. Então, quem vai ao dentista de 6 em 6 meses? Né? A minha dentista vira e mexe me liga, né? Que eu sempre passo do prazo, né? Eu detesto aquele barulho. Então, é um trauma. Aquele motorzinho é um trauma. Mas a gente não faz isso. No Facebook aí, com o Dr. Rodrigo Milker. Já que você falou nele, deixa agora. Eu vou levantar a bola para ele, né? Isso é mais ou menos. Na artística, eu não me lembro como é que fala, né? Deixa, né? Deixa. Aproveita, deixa. Toda quarta-feira você faz uma live, um webinar, é isso, Rodrigo? Isso aí. Toda quarta-feira no YouTube da Sobramex, que é a Sociedade Brasileira de Médicos Executivos. Mas apesar do nome, ela não é só para médico, é para qualquer executivo da saúde ou para qualquer pessoa que queira buscar um pouco mais de conhecimento sobre gestão em saúde. Estamos há 144 semanas consecutivas fazendo esse webinário, já tivemos a oportunidade de conversar com grandes nomes de todas as áreas. O vice-presidente da Embraer, da área de inovação, já participou conosco lá. Então, é um local com uma troca muito grande. Acontece toda quarta-feira, 19 horas, eu e o Dr. André Chiga, no YouTube da Sobramex. E hoje, professor, mestre, doutor Adilson Pereira, filósofo, vai participar conosco para falar sobre ética na área da saúde. Então, se você quer ouvir uma pessoa com conhecimento assim, abissal, eu convido vocês a participarem conosco no YouTube da Sobramex. Qualquer coisa pode buscar lá no meu Instagram, DR Rodrigo Leite _, que já foi explicado aí pelo nosso querido amigo Rogério. E tem lá todas as explicações, o site, link, tá tudo ali. Como dizia o velho guerreiro, momento jabá. Ele merece. Ele merece. Sobramex, guarda esse nome, hein? E ó, já tá valendo então aí o sorteio do pijama feminino, tá?
RL, Rogério, fica aí, porque eu não gravo esse negócio. Ó, e não. lembrando, né, gente, eles não vão sortear 30, não. As 30 primeiras que curtirem, compartilhar, vai estar concorrendo ao sorteio do pijama, tá bom? Isso aí. Qual é a página, Rogério Carvalho? @Luciana_Ribeiro01. Entra lá, curte as 30 primeiras ou primeiros, tanto faz. Amanhã a gente já fala aqui quem foi o ganhador ou a ganhadora. No caso, se o Rodrigo Leite ganhar, é evidente que ele vai usar. Até porque vai estar em casa, quem vai Aí ter? ele fez assim, Eu achei que ele ia falar que eu ia dar pra ele. ele fez assim pra ele. Se o Rodrigo Leite ganhar, ele fez assim pra ele. Detalhe, ó, estou de puxou volta pra no ele. segundo tempo da nossa live com o Ray-Ban de Dr. Rodrigo Emil. Perdeu, doutor. Perdeu, doutor. Ele já tem destino. Aécio, ai dele se não der de presente. Moacir Alves, um grande abraço. Obrigado, meu irmão. Tá de volta aí no nosso segundo tempo da nossa live, tá certo? Hoje no programa mais do que especial, agora são 11h05. Hoje o programa mais do que especial, alusivo aí ao Dia das Meninas. Lembrando que logo mais às 19 horas estaremos lá no clube Aquidaban, em Angra dos Reis, fazendo lá a cobertura das meninas que serão hoje agraciadas, aí homenageadas pelo Dia das Mulheres. Cobertura total, Rota do Sol FM. Oécio, hoje está sendo realizada uma operação aí da Polícia Civil, né, para combater o crime contra a mulher. Toda a polícia do estado do Rio de Janeiro. Os policiais do Rio participam da Operação Átria, com o objetivo de combater crimes praticados contra mulheres em razão do gênero. A ação de caráter nacional é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e teve início no dia 27 de fevereiro. Até o dia de hoje, quarta-feira, Dia Internacional da Mulher, 97 pessoas foram presas somente no estado do Rio, sendo 73 em flagrante e 24 em cumprimento de mandados. É isso aí, a Polícia Civil fazendo um belo trabalho. Falar nisso, Polícia Civil, nós temos que salvar aí o número do Dr. Wilson, para não acontecer novamente. Não tem para ligar aqui. Já está aí o número dele? Já está sim. Tem que passar aqui para o nosso, salvar aqui no nosso aparelho para a gente poder ligar para ele 11h30, às 11h30. Dr. Wilson Almeida, delegado titular da 35DP, vai falar aí da prisão efetuada lá do vacilão que agrediu a criança. Dr. Rodrigo Milk, é claro, evidente, nós entendemos a questão do sigilo entre médico e paciente. Mas, porém, todavia, você não precisa citar nomes evidentes, tem atendido casos de mulheres agredidas aí pelos machões de plantão? Aécio, é muito difícil eu fazer esse atendimento. Algumas pacientes, Que bom. pela postura, eu não tive nenhuma paciente que tenha chegado para mim e assumido que foi agredida pelo marido enquanto estava casado. Tá? Eu já tive paciente de falar depois, falar assim, me separei, não sei o que ele me agredia, então já teve esse tipo de comentário. A nossa situação é muito difícil quando você recebe um casal e o companheiro entra no atendimento e pela postura do casal você nota não que ele agrida, não tem como dizer isso, né, pessoal? Fique claro isso, não estou falando que essas pessoas, os maridos agridem as esposas, mas por comportamento, por respostas, você vê que algumas mulheres... Exatamente, elas estão uma submissão... Uma intimidação, né? Exatamente. Então, isso hora que você vai falar, hein? notando, a gente acaba notando. Mas, assim, quando nós temos oportunidade, e aí fica a dica, né? Tem hoje já tem muitos sinais, você pode fazer sinal na mão, né? Marcar o X na mão, você pode fazer, você fecha, tem diversos, busquem isso e busquem ajuda, né? Porque é importante que você busque essa ajuda. Existe uma dependência de algumas mulheres, né, no relacionamento e o marido acaba usando isso como
como uma Para arma. favorecer a sua violência. Exatamente. E ela fica na dependência, às vezes, por conta de filhos. A gente precisa, Financeiramente. principalmente, né? A gente precisa combater essas situações de uma maneira muito forte. Mandar um abraço pro meu irmão, o Dr. Wilson, um cara que fez um trabalho assim excepcional aqui em Angra dos Reis. Uma pena, Agora mas está a na vida... 35 DP lá em Campo Grande. Exatamente. Foi para Campo Grande, um lugarzinho bem calmo, né? Não, já está na mídia já vamos Lugarzinho mesmo. Mas quem trabalha, aparece. Aparece o resultado. Quem trabalha, aparece. E ele é um cara que realmente ele é muito dedicado, um cara muito competente, muito comprometido com o trabalho. A gente está falando de comprometimento. Comprometimento é exatamente isso, né, Patrícia? Tem a sua profissão e faz por amor mesmo, né? Exatamente. Não visa o financeiro nem status. Doutor, como o senhor bem falou aí, em relação às agressões aí às mulheres têm que pedir ajuda sim, têm que ir em busca de auxílio, porque não tem um órgão que vai saber, no caso do ADEAN, até mesmo no CRAS, você pode chegar no CRAS e comentar o que você está passando com você. Né? Chamar o coordenador do seu CRAS, você, olha, estou passando por essa situação, e ali ela vai te encaminhar aos profissionais ali certos daquela área. Ah, eu não quero ir na delegacia, eu tenho medo, eu tenho vergonha, mas procura um meio, né, de você ser ajudada. Porque o AS não tem como saber que a mulher está sendo agredida, a não sei se ele vê. O doutor Rodrigo não tem como saber. Você, vizinho, você que está aí assistindo uma violência contra a mulher, hoje, né, especificamente por ser o Dia da Mulher, contra o idoso, contra o animal, a gente sempre está falando isso aqui. Faça a sua parte, não seja cúmplice. Que um telefonema que você der para o 190, o Disque Denúncia, é anônimo, você está salvando uma vida. Salvar a vida, salvar a literalmente. vida. Quantas mulheres foram mortas aí por falta de ação de alguém que presenciou? E a nossa justiça precisa ser menos morosa, né? As pessoas normalmente, as histórias que a gente ouve, principalmente em reportagens, quantas mulheres se dizem ridicularizadas quando entram em algumas delegacias. É por isso a delegacia especial de atendimento à mulher foi criada, porque quantas vezes as mulheres eram ridicularizadas, Sim. né? Ah, mas não davam o devido valor. E a nossa lei, infelizmente, nós temos uma morosidade muito grande para isso, né? Mulheres, o caso que apareceu na televisão há pouco tempo, daquela emissora que eu não falo o nome, mas falando do casal, ele deu uma medida protetiva, mas eles moravam no mesmo apartamento, porque não tinha para onde ir. Uma medida protetiva. Gente, É ridículo isso. Olha, chega a ser um negócio desesperador ouvir uma coisa dessa. Surreal. Aí a mulher falando, a mulher que estava submetida a isso, falando que quando o cara chegava em casa, ela se trancava no quarto e que ela mal podia usar o banheiro, a cozinha, que ela tinha que levar as coisas para poder sair, para não ficar com o cara. Gente, onde é que nós estamos, né? Essa é a nossa lei. Então, assim, enquanto nós passarmos por situações assim, fica muito complicado. A gente precisa que essa... Difícil, como eu falei, igual a saúde aqui. A gente vai transformar a Angra dos Reis na Rede D'Or em 5 dias, em 15 dias, em 1 mês. Não vai, gente. Não vai. Nós vamos ter problema. Nós temos de 75% da população hoje não tem plano de saúde. Depende do atendimento do SUS. O SUS não estava preparado para perder, para absorver essa quantidade de pessoas que perderam seus planos de saúde de 3 anos para cá. Sobrecarregado. Ficou sobrecarregado por quê? Porque já estava desestruturado. Então você reestruturar, trocar o pneu do carro com o carro andando. E assim, é o que o pessoal tem feito. Então é mais devagar, mas o resultado com certeza vai chegar. Preciso que vocês tenham um pouco de paciência, porque vai melhorar. Entrando na área política, Rodrigo, é muito comum a gente ver política de governo e não política de Estado. A saúde tem política de governo. O que é política de... Qual a diferença? Na política de governo, independente de quem está lá, se é A ou B, a política permanece. A política de governo não, saiu A, entrou B, pega a política dele e coloca. Isso no SUS no geral, ou aqui a nível municipal, permanece. Por exemplo, quando troca o prefeito, o Fernando Jordão não vai entrar, entra aí uma pessoa de esquerda. Quando ele entra, troca a política de saúde, ou ela permanece, ou ela tem, as leis garantem isso, dela permanecer, como é que é? Rogério, é uma ótima pergunta. As políticas de governo, as políticas que a gente tem do Ministério da Saúde, elas precisam ser cumpridas.
Obviamente, quando você tem... Porque elas são políticas de Estado. Exatamente. Elas precisam ser cumpridas. Tudo que é determinado pelo Ministério da Saúde deve ser cumprido. Agora, a forma como isso vai acontecer, quem vão ser os coordenadores, quem vai tocar, isso acaba, infelizmente, quando você tem uma mudança radical, como você falou, sai um grupo de direita, entra um grupo de esquerda, sai um grupo de esquerda, entra um grupo de direita, normalmente a cadeia de comando inteira é trocada. Sim. E aí aquele detalhe, o fulano gosta do copo dourado, eu não quero mais o copo dourado, eu quero o copo branco, porque o copo dourado todo mundo vai lembrar que era o Aécio, que era o prefeito, não era o Rodrigo. Então eu quero o branco para todo mundo saber que é o Rodrigo. Infelizmente, nós sofremos isso no Brasil inteiro, nessas brigas pessoais. Porque quando você tem uma política... Por que eu falo isso? Se nós tivéssemos um conselho gestor formado por profissionais concursados, treinados, que nunca tenham participado de partido político nenhum, que nunca tenha feito nada, sabe, aquela coisa blindada como deveria ser em alguns setores que comandam o nosso país, ninguém que tenha participado como advogado de um partido político, na minha opinião, poderia ser ministro do Supremo. É difícil uma pessoa que chega num alto escalão não ter uma participação política. A gente entende isso porque a gente participa da política, a gente gosta disso. Mas quando você tem, se você tivesse um conselho que buscasse essa melhoria, essas pessoas precisam ser treinadas. A gente está falando aqui, a gente precisa de treinamento. Então, está tendo agora oficina de regulação. Né? Então, o pessoal está treinando, porque não adianta você falar que o sistema vai integrar se ninguém sabe usar o sistema. Tem que usar o sistema, tem que treinar a equipe, tem que treinar a ponta, o coordenador precisa. Então, todo mundo precisa disso. Então, é uma dificuldade, Rogério. Infelizmente, eu não tenho como te responder. Se é porque saiu A, entrou B, se é porque saiu B, entrou A, se é um problema da nossa própria política, das nossas leis, que permitem que algumas coisas aconteçam, ou se é, infelizmente, só duas coisas que eu falo que são dois problemas do mundo. São simples de resolver, orgulho e egoísmo. Tudo por conta que você pega vaidade, essas coisas. Então, as pessoas são muito orgulhosas, as pessoas são muito egoístas, e a gente acaba, a ponta, acaba sofrendo. Tanto nós, trabalhadores da ponta, como principalmente os usuários da ponta. Então, essas políticas, elas precisam ser respeitadas e seria fundamental que elas passassem de governo a governo independente de qual governo, a ideologia de cada governo. Claro, políticas que tenham um interesse real, coletivo, de melhorias. Então isso, por que eu não vou dar continuidade a um projeto que o Aécio começou se está dando resultado? A gente vê isso, né? Você troca o Bolsa Família pelo Bolsa Auxílio Brasil. Auxílio, aí volta para Bolsa, aí entra outro que não tem nada a ver com os últimos dois, Bolsa, sabe? Então assim, não importa, troca o nome, faz o que quiser, continua ajudando. Tá legal, mas mantém O time que você está ganhando. Exatamente. Essa é a nossa esperança, né? Que isso aconteça. Tá certo. Daqui a pouquinho teremos aí a participação do Dr. Wilson Almeida, delegado titular da 35 da Big Field, lá em Campo Grande. Parque Mambucaba, 11 horas e 17 minutos. Repita. Parque Mambucaba, 11 horas e 17 minutos. É isso aí, quem sabe faz ao vivo. Bom, galera. Tá valendo a nossa enquete, Aécio, de mudar o nome do programa, não? Oh. Já que nós falamos de Jovem Pan, né? Qual programa? O nosso programa vai virar velhos pancados. Não é cerveja redonda, mas não, velhos pancados. Só porque vem a festa ploca aí você tem que... A festa ploca é um negócio interessante. Tá bombando a festa já. Inclusive, tá eu faço assim com os meus amigos quando eu estou em perigo. Me salvem, por favor. Entendeu? É uma maneira de você pedir ajuda. Quando você não pode sair de casa, tem que lavar carro, lavar garagem, dar banho em cachorro e tal. Você liga para um amigo de vídeo, não fala nada, só mostra a mão e continua nos afazeres domésticos. E o cara vai te socorrer. Vai. Ele vai ligar aí desesperado. Aí um amigo muito solidário chega, né? E olha, Ele chega, ele liga, ele manda
Olha, homem é tão amigo que eu vou falar rapidamente, vocês podem contar piada ao vivo, mas assim, hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? E uma mulher, vou pensar no nome aqui, Michele. Michele saiu, chegou em casa de manhã. Chegou em casa de manhã, o marido dela, um cara bravo, o marido dela, aí falou assim, pô, você tava onde? Ela tava com a minha amiga. Tinha obrigado, os dois, eu tava com a minha amiga. Aí o cara pegou a agendinha lá, ligou para as 10 amigas mais próximas dela, perguntou para as 10, a Michelle estava com você? As 10 disseram que não. E aí, na semana seguinte, o marido dela, brabo, né, saiu, chegou no dia seguinte, de manhã. Onde é que você estava? Eu estava com meu amigo. Michelle pegou a listinha lá, pegou os 10 nomes, ligou. 8 amigos confirmaram que o Rodrigo tinha passado a noite com ele, e 2 disseram, não, ele ainda está aqui dormindo. Está aqui comigo. Então, assim, vocês meninas, vocês precisam entender, vocês precisam ser mais amigas. A união. A solidariedade. A solidariedade fez essa união, a nossa união tão forte. É verdade. A Cristiane Teixeira, oi amigos, bom dia, parabéns a todos aí da bancada. Ela tá dando parabéns lá para todas as mulheres também lá na live. Beijo, Cris. Cris Teixeira, de Barra Mansa. Grande Cris, A menina Tânia do bem. Arminda não deu o ar da graça hoje? Na primeira live, que nós estamos na segunda. Ah, tá. Ela teve na Diretamente primeira. de Nilópolis City. Na Tânia Arminda aparece em todas. Tânia ela... Portugal. Tânia Portugal. Ela fez mais uma tatuagem com o nome do Márcio Portugal. Acho que é a 14ª. Ela vai vir pra festa 4. Com certeza. Essa daí tá confirmada já. Ele é o concurso, não precisa nem... Olha, a gente podia fazer sorteio desse óculos. O critério é quem tiver na bancada. Quem estiver sozinho na bancada, entendeu? Ai, meu Deus. Você tá nessa mesa. Vem, Elaine. Por falar em sorteio, senhora, fala aí que a página da Luciana, a foto que tem que curtir é onde estão os pijamas. Olha aí, o critério aí para você ganhar, concorrer aí ao pijama da LR Pijamas. É a foto, mostra dos ali pijamas. para a câmera, por favor. É a foto dos pijamas. Você que está acompanhando a nossa live, você que está aí nos ouvindo e quer concorrer, quer ganhar um maravilhoso pijama feminino, tá? Deixo bem claro para Rogério Carvalho e Rodrigo Milk, que é feminino. Esses caras têm mania de usar a coisa das meninas, que é para elas, no caso. E já falando no Instagram também ali, ó, tem o Instagram aí Amanhã a vovó Lili dá uma da vovó Lili, que tá bombando. É amanhã o dia da bolsa da vovó Lili. Como é que você chama a vovó Lili? Crocheteira. Crocheteira. Ó, gente, tem umas bolsas que vocês vão ficar de queixo caído, tá? Amanhã é o aniversário dela, mas ela que vai dar o presente. Olha, amanhã é aniversário dela. Amanhã ela tem. Rogério É comemorando duplamente, Rogério né? tem que levar para almoçar, para jantar fora hoje, jantar fora amanhã, 2 presentes, um hoje e um amanhã. E à noite tem reunião às 20 horas lá na fundação, então o bolo é por sua conta, Aí, porque eu tô sabendo que amanhã você vai assistir Olha, eu vou fazer o Amanhã, seguinte, tá? Eu vou presentear vocês com um almoço no Hotel do Bosque amanhã. Do casal Carvalho, aniversário de Elane Carvalho amanhã. É o presente aí da equipe Rota do Sol. Então, se comer dela, você vai na arrecada. Vou na água, né? Vocês não, Vai vão, acompanhar essas não é melhor coisas. levar um ginecologista Vai que passe mal, né? É porque a comida lá do hotel pode ter algum. Vai que tem Não algum vai problema que na maionese, né? Aí, Acho interessante. Aí seria bom levar também o diretor radialista para poder fazer a cobertura ao vivo. Pronto, aí, ó, acabou. vai vendo aí, ó, a galera aqui. Aqui Ó. tem solução para tudo. Então, ó, se você, homem, está em perigo, faça como eu. Coloque aqui, ó. Me salve. O Célio vai aprender essa daí. Entendeu? O Célio vai aprender Liga essa pro daí. amigo de vídeo, não fala nada, só mostra. Preciso tomar uma cerveja. A carinha triste. Bem caído. E o seu amigo vai lhe salvar. Bom, galera, brincadeiras à parte, é isso. Agora, 11 horas e 23 minutos. Parque Mambucaba. Repita. Parque Mambucaba, 11 horas e 23 minutos. Vamos tentar, então, contato agora com o Dr. Wilson Almeida. Enquanto você não fala com ele, vamos só atualizar o Dr. Rodrigo, que gosta, tá feliz da vida.
Hoje tem a rodada final da Taça Guanabara, o pessoal que está ouvindo a gente. Hoje? Hoje tem Fla-Flu, e Fla-Flu é na Rádio Rota do Sol, que a gente não pode falar aquela outra. Antigamente era a Rádio Bibi. Mas tem a decisão da Taça Guanabara. O Flamengo pode ser campeão hoje se vencer o Fluminense e vice-versa. O Fluminense venceu, o Flamengo é campeão da Taça Guanabara. E nós que somos papagoiabas, né? Nós somos papagoiabas, fluminenses. Isso não tem mais hoje, né? Mas nós éramos fluminenses. Eu sou Vasco, mas a gente era fluminense. Quem nasce... Você não, porque você é carioca da Gema. Carioca da Gema, você é carioca de São Cristóvão, São bairro Imperial. Nossa Senhora, Pelas mãos da doutora Luana, um abraço, doutora Luana. Eu, como sou de Volta Redonda, Hospital da CSN, quem nasce Volta Redonda, Hospital da CSN, hoje não tem mais, né? Mas antigamente era o Hospital da CSN. Patrícia também é Volta Redonda? Barra Mansa. Barra Mansa, Santa Casa de Misericórdia. Não, em casa mesmo, tá? Tanta Não, pressa. Santa de vir ao- Casa, Santa Casa. Tanta pressa de vir ao mundo que eu nasci O em casa. Volta Redonda hoje, Rodrigo, pode participar mais uma vez do quadrangular final, se venceu Boa Vista em Bracaxá. Então, E aí quem é que ficaria de fora? Quem? Botafogo, Só pra o lembrar. nosso querido amigo Aécio Ribeiro, ficaria de fora. Caso o Vasco ganhe do Bangu, né? Então, para acontecer isso, o Fluminense e o Flamengo já estão garantidos. Vasco, se venceu o Bangu, jogo em São Januário, o Vasco está classificado, e o Volta Redonda, se venceu o Bracaxá lá em... desculpa, Boa Vista em Bracaxá, né? Bracaxá cidade, também está garantido. O Botafogo depende de um tropeço de Vasco ou Vou te ligar novamente. o Volta Redonda, e depende de uma vitória sobre a Portuguesa, ou seja, a princípio os times devem ganhar, né? O Volta Redonda, Vasco, e aí a decisão. É o que a gente espera. Assim a gente espera. Estamos liberados, Écio? A bancada Sim, só pra vamos sair. falar do Vamos Dr. lá. Wilson. Peraí. Vamos falar com o nosso delegado, nosso amigo, parceiro. Aliás, fez um grande trabalho aqui em Angra, né? Um trabalho ímpar. Isso precisa ser reconhecido sempre, né? É um trabalho... eu sempre falo isso, né? A gente está acostumado sempre a criticar aquilo que é ruim e dificilmente se elogiar aquilo que é positivo, né? Então a gente precisa mudar essa ótica de avaliação, né? Principalmente o pessoal de emissora, de rádio, de TV. A gente vê muito o ódio ao que é ruim, que é o que, na verdade, lamentavelmente é o que mais vende, É o que né? dá like. É o que dá like. Então, eu fico muito triste com isso. Eu acho que eu ouvi há pouco tempo alguém comentando isso, né? De que o jornalismo, até o Alexandre Garcia fala isso, o jornalismo da época dele era uma outra coisa, não é o que está agora, né? Não é você espremer o sangue, é você dar a notícia. Como, por exemplo, né, a gente vai falar com o doutor Wilson, ele vai ter que noticiar o fato que aconteceu. Mas não precisa você romantizar isso, né? Rogério, é muito interessante quando a gente pensa nisso, porque todo mundo, dificilmente uma pessoa não tem um posicionamento, né, sobre algum assunto. Então você vai dar uma notícia sobre aquele assunto, não precisa ser necessariamente sobre política, você vai dar uma notícia sobre aquele assunto, você tem a sua ideia, mas na hora de passar a notícia você tem que conseguir. Opa, estamos presentes agora com o Dr. Wilson. Doutor Wilson Mida. Doutor, hoje, muito bom dia. Hoje aqui em nossa bancada temos a presença do Dr. Rodrigo Leite, Rodrigo Milk para nós, o ginecologista das estrelas. Temos também a Pati Costa, Patrícia também participando aqui do nosso Mesa Redonda, Rogério Carvalho na bancada. Doutor Rodrigo, doutor Wilson, agora sim, muito bom dia. Bom dia, seu Rodrigo, bom dia, Pati, bom dia, Rogério. Eu tive o prazer de falar com a Rádio Rota do Sol. Doutor, o senhor, mais uma vez, o senhor abriu a nossa programação, o nosso novo horário, o nosso novo formato, e há 2 dias atrás, e hoje o senhor já novamente aqui no nosso programa Mesa Redonda, porque o senhor é sempre notícia, o seu trabalho é intenso. E, infelizmente, hoje, no dia especial das mulheres, né, um dia a ser comemorado, mas o trabalho continua, e o senhor fez uma prisão de muita relevância aí
de um abusador, né, de menor, de uma criança de 11 anos. Gostaríamos que o senhor passasse para os nossos ouvintes, a galera que acompanha a nossa live nesse momento, a galera que acompanha através das ondas 97, do nosso site, mais esse trabalho, e parabéns pelo brilhante trabalho que o senhor vem fazendo aí à frente da 35DP. Obrigado, Écio. Primeiramente, parabéns aí a todas as mulheres aí do Brasil, do Dia Internacional, mais do que merecido. A mulher não merece só um dia, ela merece os 365 dias do ano. Então, parabéns aí para as mulheres aí por esse dia aí festivo. Então, infelizmente, é um fato muito desagradável. Um homem foi conduzido à delegacia por ter agredido uma criança de 11 anos. Inicialmente foi autuado por lesão corporal, mas depois de verificadas as imagens, vimos a gravidade das ações. A gente instaurou um inquérito para homicídio tentado e encaminhamos aí a vítima para exame do corpo de vida da criança para constatar aí a gravidade das lesões aí pelo registro. Fato isso acontecido em Campo Grande, doutor? Exatamente. Aconteceu ontem aqui em Campo Grande. Doutor Wilson, o senhor evidentemente não é a especializada, não é a DEAN, mas hoje, no Dia Especial das Mulheres, o senhor tem muitos relatos ainda de abusos contra a mulher? Então, mesmo sem ser a DEAN, que a gente atuou bastante aqui em Campo Grande no combate à violência contra a mulher, a equipe está na rua, cumprindo um mandado de prisão aí, pendente aí desses agressores, tentando localizar esses agressores que constam mandado aí em nome deles. Então, é um trabalho incansável, realmente, os agressores têm que serem responsabilizados realmente, porque mulher, como dizia o poeta, se bate dentro de uma flor. Perfeito. Doutor Rodrigo Leite, sua pergunta para doutor Wilson Almeida. Bom dia, meu irmão. Prazer falar com você mais uma vez. Espero que o grande arquiteto do universo esteja presente na sua vida, te protegendo para você continuar o seu trabalho e que ele seja melhor do que foi feito aqui em Angra dos Reis. Wilson, você saiu de uma cidade aqui com 210 mil habitantes, mas está numa região que eu não tenho mais o tamanho, né, o quantitativo, mas conheço Campo Grande, sei que tem umas nuances específicas diferentes daqui da nossa Angra dos Reis. E como é que está o trabalho? Qual foi a maior dificuldade? Qual foi a diferença de trabalho, dificuldade no trabalho que você notou saindo daqui de Angra e indo para Campo Grande? Olha, Rodrigo, realmente Campo Grande é um bairro de pessoas de cidade. Como você bem falou, Angra dos Reis tem 200 mil habitantes e Campo Grande tem mais de 300 mil. Então quer dizer que é um bairro com dimensão de cidade. E quanto maior a densidade demográfica, maiores conflitos interpessoais e maiores a velocidade de crimes. Então aqui em Campo Grande não é diferente. Então aqui a gente está fazendo o mesmo trabalho que a gente fazia em Angra dos Reis, conscientizando aí a população local, para que faça informação, para as redes sociais, sejam munidos de informações para que possam fazer o seu trabalho e prender aí os criminosos, separar os dois crimes. Prender, tirar o criminoso de circulação, e proteger o cidadão de bem. Esse é o trabalho que a gente continua fazendo aqui. Perfeito. Parabéns pelo trabalho. E a hora que estiver aqui em Angra, vamos tomar uma gelada. Com certeza, doutor, com certeza. Foi um prazer, meu irmão. Um abraço. Já vou até dizer para o doutor Rodrigo Leite, doutor Wilson, que o senhor vai estar no dia 1º de abril, embora seja um dia de mentira, mas é verdade. Será meu aniversário comemorado lá na Vila Histórica de Mambucaba, onde vamos quebrar aquela verdinha gelada. Com certeza. Estarei presente. Estaremos juntos. Patrícia Costa, sua pergunta ao doutor Wilson Almeida. Bom dia, doutor Wilson. Parabéns aí mais uma vez pelo belo trabalho, né? Que o senhor tem feito aí à frente da 35DP. Chegou e já chegou mostrando para que chegou, né? Então a criminalidade já sabe aí no Rio de Janeiro, no setor da Zona Oeste aí de Campo Grande, que não vai ter
facilidade enquanto o senhor estiver à frente da 35DP. E é lamentável no dia de hoje nós recebermos aí essa notícia, vermos essas imagens de um homem agredindo essa criança, né, um menino de 11 anos, porque ele bateu no portão do homem, o homem se incomodou com aquilo e foi atrás. Então, vamos pedir aí, eu não quero nem fazer uma pergunta, fazer um apelo à população de Campo Grande. O nosso programa é ouvido e assistido também pelas pessoas aí da Zona Oeste, que entre em contato sim com a 35DP. Você está sabendo de algum fato, de alguma ocorrência que está acontecendo no seu bairro, na sua cidade? Garanto a vocês, a denúncia é anônima e o Dr. Wilson não vai facilitar a vida deles. E parabéns mais uma vez, doutor. É isso aí, Patrícia, muito obrigado. Exatamente, é importante a gente conscientizar a população que a segurança pública é dever do Estado, mas responsável de todos. Então, todos nós temos que contribuir para poder ter um ambiente mais seguro. E informação é o capital principal aí da Polícia Judiciária para poder abrir uma investigação e responsabilizar penalmente aí os agressores. Até mesmo porque os moradores que sabem, né, onde que ocorre o tráfico, onde que ocorre, enfim, a criminalidade. Então ninguém melhor do que o próprio morador residente, ele domiciliado na comunidade, no bairro, né, que fale e que passe para a polícia para que a polícia possa estar tomando as medidas cabíveis aí necessárias. Exatamente, eu posso dizer bastante. Os denúncios aí têm recebido várias denúncias, têm construído várias denúncias. Algumas a gente não consegue realmente confirmar, mas muitas delas confirmamos, conseguimos aí fazer um trabalho e entender aí os denunciados aí pela população. Tá certo. Dr. Wilson Almeida, delegado titular da 35DP Campo Grande, Bigfield. Doutor, suas considerações finais, seu recado especial alusivo hoje ao Dia das Mulheres. As mulheres são umas guerreiras, elas, hoje na vida moderna, elas, além de trabalhar no lar, cuidando dos seus filhos, ajudando o marido, ainda saem para a rua ainda para poder ajudar no alimento e melhorar a condição de vida de suas famílias. Então, realmente, as mulheres merecem toda a nossa aplausos, porque realmente são umas guerreiras, realmente. Então, parabéns, mulher. E pensar que a graça que elas são, né? Então, mulher sempre é uma companhia muito agradável. Denúncia aí da sua delegacia? Sim, 21 98225 71. Esse é o telefone pessoal do delegado Wilson Almeida, delegado titular da 35DP, Bigfield, Campo Grande, tá certo? Doutor, mais uma vez, beijo no coração e Papai do Céu continue lhe abençoando e acompanhando na sua jornada. Obrigado, um abraço. Um abraço. Essa foi a definição à frente da 166DP em Angra dos Reis, em 2 anos e alguns meses que ele esteve à frente na titularidade de Angra dos Reis. E quando eu falo espetacular, não estou falando só enquanto o policial. Eu digo enquanto o homem, o professor universitário que ministrou cursos gratuitos aos concurseiros da Polícia Civil, tá certo? Estou dizendo ao homem que na calamidade pública das chuvas, dos escorregamentos de terra, eu fui pessoalmente com o Dr. Wilson em algumas caminhadas, e ele não como policial, e sim como cidadão, como um homem de bem, como ser humano, ele foi lá visitar alguns bairros, né, no que poderia estar ajudando, no que poderia ser útil, né? A própria delegacia serviu de sala de aula para os concurseiros. Ele também, que é praticante de artes marciais, também pediu alguns lutadores, alguns professores de AME que ministrassem cursos gratuitos para moradores de comunidade. Nós fizemos inclusive um programa ao vivo lá
Palace Hotel, meu irmãozinho Erval, manda um beijo, meu irmãozinho, lá do Palace Hotel. Nós fizemos um programa diretamente lá do Palace Hotel com alguns desses professores de artes marciais. Enfim, quando a gente fala espetacular, é nesse conjunto, tá bom? Ah, mas o cara, pô, não é só no quesito homem da lei, e sim no cidadão, no cara de bem, nesse cara que eu tenho muito orgulho em chamá-lo de amigo, Wilson Almeida, e provando que o cara, quando é bom, ele vai jogar bem no Vasco ou no Botafogo. O outro não vou falar não. Por quê? O cara é bom aonde ele estiver, pô. Né? Agora o cara tá lá em Big Field. Ele faz a diferença dele, Né? Faz a diferença. Mais de 200 mil habitantes em Big Field. E o cara é todo dia praticamente. Né? É claro, é evidente que ninguém faz nada sozinho. Existe uma equipe muito aguerrida, não é? Que o acompanhou, alguns ficaram, alguns o acompanharam, e continua aí nessa saga. Doutor Rodrigo Milk, para você, como homem da saúde, ter um amigo da polícia que traz números aí tão bons quanto os seus na área diferente? Eu estava pensando aqui como é importante, a gente falou de informação, né? Tudo depende de informação. Então, quando você vai tomar uma decisão, se você tem informação errada, você vai errar. E a culpa não é sua. Perfeito. Porque você pode ter tomado a decisão correta, baseada nas informações que você tinha naquele momento. Então, como é importante no trabalho da polícia, ressaltando o que você falou, a informação. Né? Então, as pessoas, obviamente, todas as pessoas têm medo, porque já temos um longo histórico, né, de precisar da polícia, e a polícia não está no momento. A gente entende porque o número de policiais é menor do que deveria ser, o treinamento muitas vezes não é como deveria ser, mas quando você tem disque denúncia, quando você tem acesso a locais, né, que você possa passar informações de maneira anônima, essas informações vão pautar a ação, né, da polícia. Então é um prazer ser amigo de um cara que está fazendo um trabalho, como o Écio falou, ele veio para cá, fez um trabalho, fez amigos aqui e certamente os fará também em Campo Grande pela simplicidade que esse cara tem. É um cara que você senta com ele para bater papo, você não tem noção de que está conversando com um cara com tanto conhecimento, com tanto potencial. E passamos por um momento muito difícil naquela época. Quem estava à frente do 33º Batalhão, o Coronel Fófano, Sim. também fez um trabalho excepcional aqui. Então foi uma dupla, foi um casamento perfeito, né? A Polícia Militar e a Polícia Civil, com os seus respectivos comandantes, tinham uma integração assim muito, muito importante. Estávamos passando por um momento de muitas dificuldades, com medo de sair daqui para ir para a Brava de carro. Sim. Então foi fundamental essa ação da polícia. Incrível, mas é verdade. Nós tivemos, passamos por esse episódio aí, até aqui na própria Rio Santos. Aproveito, já bem lembrado aí, mando um forte abraço aí ao Coronel Márcio Fófano, hoje à frente lá do 10º, né, Barra do Piraí. Barra do Piraí. Né? Rogério Carvalho. Então, só para a gente relembrar, quem entrar lá na página LR Pijamas. RL. LR. LR. Luciano Rico. Já esqueceu, meu? Já vai. O Instagram é @Luciana_Ribeiro01. Entra lá na postagem que tem o pijama, é isso? Isso. Clica, você tem que compartilhar aí com 1000 amigas, de preferência. E amanhã a gente vai sortear as 30 primeiras que curtirem, né? Isso. Vão ser contempladas amanhã com um sorteio De um pijama feminino. Se os meninos quiserem entrar lá, pode curtir à vontade. Problema nenhum. Mas depois tem que dar de presente para digníssima, né? Ou para filha, enfim. Ou não. Ou não, né? Esse ou é mais complicado, mas tudo bem. E a partir de amanhã também, a gente vai ter, só entrar na página no Instagram Vovó Lili,
e vai concorrer a uma bolsa. Mesma coisa. Curte lá curte Curte, compartilha. Curte, compartilha. Marque as amigas. Marque as amigas, enfim, aí eu não sei como é que funciona muito isso não, mas tudo bem, Rodrigo, me ajuda aí, você que você que já está no mundo digital. E se não conseguir ser sorteada, não tem problema não, porque o Vovó Lili também vende as bolsas. Isso é só um detalhe, né? Mas então, assim, quem não ganhar pode pleitear em um desconto, dá uma chorada com a Vovó Lili. Aí a gente vai sortear a bolsa. Tinha a Lilica Repelica, né? E aqui nós vamos agora depois fazer assim, um apelo muito grande para a gente conseguir um sorteiozinho para a festa Block. Olha aí. Essa daí. Essa seria bom, hein? Essa daí seria bom. Essa seria bom, hein? Vamos mexer. Cacá Azevedo, o Hélio tá aí na live. Quem sabe? Quem sabe chorando não consegue. Uma pergunta, doutor Rodrigo, Aécio Ribeiro e Patrícia. O que seria mais fácil, ganhar um ingresso Block ou picanha na mesa? Esse cara tá cheio de maldade. Esse cara tá com maldade no coração. O coração dele tá empedrado. Só se for picanha com casca. E hoje eu nem botei minha música Let's Kiss da Pia Chan, hein? Nem tocamos música hoje, né? Não deu tempo, não deu. Bom, lembrando que nossos entrevistados amanhã serão o diretor do Cefet, o Everton Pedrosa, nosso cara super do bem, meu amigo Everton Pedrosa, vai estar conosco aqui amanhã no Mesa Redonda. E também o César Bassi, ele que é do Comitê de Bacias da Ilha Grande, né? Muito importante para nós essa coisa do Comitê de Bacias, porque nós estamos falando de água, estamos falando de vida, água é vida. E estamos falando de água potável, de potabilidade, vamos falar de saneamento básico, como é que o esgoto de fossa séptica também nunca esqueça que precisamos na sexta-feira, sexta e sábado, e domingo às vezes. Bom, e amanhã é quinta-feira, já que é véspera da sexta, o Dia Internacional. E na sexta teremos o nosso delegado federal, né? o doutor Leonardo Américo. O doutor Leonardo Américo tem uma história de vida muito bacana. Ele hoje é delegado federal, né? Aí junto com o doutor Clayton. E ele, eu não vou contar aqui, vou até disponibilizar, tem o canal dele no YouTube que conta a história dele, que é muito bacana. Ele morador de comunidade, aqui de Angra dos Reis, não é? Foi, se eu falar, eu vou contar. Então, pede a graça. Então, na sexta-feira vocês vão acompanhar essa história também de luta. E aí, aí eu até me remeteu um pouco aí ao Wilson, ao doutor Wilson, perdoa a intimidade, mas é o doutor Wilson Almeida, porque o doutor Wilson, ele foi oficial de justiça, ele foi sargento do EB, do Exército Brasileiro, e aí, né, prestou concurso, evidentemente, o ex-delegado de polícia. Não diferente do Marcelo Russo, também lá da 167, Paraty, também seguiu essa trajetória com um intervalo de ter sido carcereiro, agente penitenciário também, o Marcelo, coisa que o Wilson não foi. Mas os dois vieram do EB, os dois foram oficiais de justiça e tal. Então é bem legal. E aí você vê que os coxinhas, eu que lido com bastante delegacias aí no estado, tem aqueles delegados coxinha, que você tem que falar, o supletório, eu não posso dar entrevista e tal. E esses caras aí que vão pra rua, que são aguerridos, que são guerreiros, aí você puxa aí a capivara, a história, a origem dele, é esses caras aí. Os caras chegaram, mas não perderam lá a essência lá da sua história de vida e vão pra rua. Vai pra linha de frente. Vai pra linha de frente. Então, eu sempre faço É importante valorizar as pessoas que se dedicam, porque normalmente quando você alcança algum posto que para algumas pessoas é de sucesso, sim, elas acham que você subiu de elevador. E a gente tem a oportunidade, eu quero mandar um abraço pro Neifson. Ó, rapaz, um cara tem nome difícil, hein? Capitão PM Neifson,
eu conheci Neilson, ele era cabo da Marinha. Eu então oficial da Marinha, servindo... Você também veio de Marinha, né? Servindo no Centro de Munição da Marinha e fazendo uma ronda na madrugada, entrei no CFTV e o rapaz que estava no CFTV era o cabo Neilson. E ele com um livro, que é proibido, né? O cara com um livrinho embaixo. Quando eu entrei, o cara ficou meio desconcertado, aí sentamos, começamos a conversar, falei, o que tu tá porrando aí? Ele, matemática. Falei, pô, bacana, por quê? Ele falou, cara, eu vou ser PM. Falei, é mesmo, cara? Ele falou, meu sonho é ser PM. Falei, mas quer fazer para oficial ou para soldado? Qualquer coisa, eu vou fazer para os dois, porque ele é matemático, né? Eu vou fazer para os dois, vai abrir concurso agora para oficial e vai abrir para soldado, eu vou fazer os dois. E ele não passou no de oficial, no primeiro que teve lá, deram uma pernada nele, enfim. E a pessoa que depois ele fez o concurso entrou, e na formatura dele foi primeiro de turma, a pessoa foi elogiar e ele falou, pois é, mas a senhora, meu primeiro concurso, a senhora falou que eu não tinha condição de ser oficial da PM. E o cara foi primeiro de turma, o irmão dele é oficial da Marinha, e tem uma história muito bacana. Bacana, vamos trazer. Grande vascaíno, lá da Barreira do Vasco, nascido em comunidade, criado na comunidade e com uma história de vida fantástica. Superação total. Superação. Então, que bacana. É muito bacana, é um cara que eu sou fã, pela história, pelo carinho, e é um policial assim, de caráter, sabe? Cara íntegro, ilibado, aquele Capitão Nascimento do Tropa de Elite, é o Neilson. É um cara que veste a camisa da corporação, um cara que luta pela corporação, e a gente precisa disso, a gente precisa de pessoas íntegras em todos os locais da sociedade para que a gente consiga crescer. Então, aproveito para convidá-los novamente hoje, 19 horas, no canal do YouTube da Sobramex. Vamos falar sobre ética. A gente vai falar ética com foco na saúde, mas ética é ética. Então, moral e ética nós vamos conversar hoje, né? Nós aqui fomos alunos de professores de educação moral e cívica. Tivemos a honra. Né? Então, assim, que coisa boa que era, né? Hoje a gente olha com um olhar muito diferente para isso. Né? Inclusive de ensino religioso também. Também. Né? Eu tenho na minha Bíblia, na época de ginásio, e tinha ainda o estudo, né, de religioso. E aí a professora ia embora da cidade, lá das Minas Gerais, ela falou, eu gostaria de sortear, e já com 11 anos de idade eu já estudava à noite, para trabalhar durante o dia. E aí a nossa galera da quinta, oitava, que era a turma da noite, ela falou, vou sortear uma para a noite e uma para o dia. Eu falei, aí eu lá no cantinho da sala, porque a letra A é sempre o primeiro, sempre se ferra, então eu ia lá para trás. E foi, bom, aí é outra história. Aí eu falei, pô, eu quero ganhar essa Bíblia, tá lá, né, no meu quarto, na minha cabeceira até hoje. E ela fez uma de crochê, para marcar a minha página, um marcador de página de crochê. E eu ganhei a Bíblia no dia que eu estava suspenso. Sorte tem quem acredita nela, né? Bom, 11 horas e 53 minutos. Rogério Carvalho, suas considerações finais. Estamos chegando aí ao fim do mais um programa especial, Mesa Redonda de hoje. Aécio, agradecer o pessoal, a nossa audiência, né, tanto pelo rádio quanto pelo Facebook. Relembrando os nossos endereços, no Dial 87,9, espalhe essa ideia. Nós estamos com o nosso programa Mesa Redonda, é uma novidade aqui na nossa região, né? É um programa que vai fazer história, né? Porque era um programa que já era um campeão de audiência, mas ele era só no sábado, né? Hoje, agora a gente faz diariamente, segunda a sexta-feira, a partir das 9h30 da noite. Né? Da noite? Opa! 9h30 da manhã. 9h30 da manhã. É falta. 9h30 da manhã. E a ideia é a gente ter, né, Aécio, entre os convidados, pessoas do nível do Dr. Rodrigo Leite, por exemplo, né? Sim. Que hoje abrilhantou aqui a nossa bancada, e Dr. Wilson via telefone, doutora Célia Jordão, né, a deputada estadual, enfim. Então, agradecer a audiência. A gente precisa da audiência, que ela nos ajude. Participe da programação, manda seu questionamento, né, manda sua sugestão de pauta, né, porque
A rádio comunitária, ela tem como o seu princípio atender a comunidade local, né? Então nós vamos nos comércios locais, para isso que a gente está aqui, né? A rádio comunitária tem esse papel preponderante, inclusive a sua legislação. Então a gente agradece a audiência. Então você pode ouvir a gente no 87,9 pelo dial, né, lá no seu carro. Pode ouvir a gente pelo site radiorotadosol.com.br. Lá tem um link, inclusive, para baixar o aplicativo para iOS, para Android. A gente ainda não tem, né? A gente está dependendo aí de verbas de Heineken. E também os nossos programas são transmitidos ao vivo pelo Facebook. São duas páginas do Aécio Ribeiro, só entrar lá, facebook.com/AécioRibeiro, vão aparecer duas páginas, você pode seguir, pode ver, né, a gente ao vivo, né, não se assustem, né? Hoje tá mais bonitinho, né, porque o artista está aqui, mas normalmente é sofrível, mas enfim, e também pela página da Patrícia Costa, que é a Hora da Verdade, né? Ela sempre chega a hora da verdade, daqui a pouco é a hora da verdade, viu, Jean? Meio-dia e pouquinho, uma hora da verdade, né? O nosso reloginho biológico, ele não falha. Tá bom, gente, amanhã a gente está de volta, a partir das 8 da manhã, desculpe, é a fome. A partir das 9h30 da manhã, relembrando os nossos convidados, o resto daqui a pouco vai relembrar os nossos convidados de amanhã. Obrigado a todos, obrigado Rodrigo, Patrícia, Aécio, Elaine Ribeiro, e claro, desejar aí a todas as mulheres um excelente dia Internacional das Mulheres. Patrícia Costa, as suas considerações. Ele está precisando mesmo, hein? Tá. Precisando mesmo. Eu não apoio do amigo aí, ó. Agradecer a participação do Dr. Rodrigo Leite, né? Sempre de grande valia, todas as informações que ele passa para nós aqui, todas as orientações, porque a vida é um aprendizado, né, gente? A gente morre e não aprende muita coisa, e cada dia vai surgindo mais coisas, então nós vamos aprendendo diariamente. Agradecer aí ao nosso diretor. Olha o óculos, está fazendo sucesso esse óculos. Perdeu, doutor? Só perdeu. Vamos ter que fazer a nossa selfie. Perdeu o óculos. Agradecer ao Rogério aí também pela participação. A Elaine está ali atrás, ali, ó. Tá cheio de encomenda ali, de bolso, ela não para, gente. Ela não para, né? Ela não para. Agradecer a todos que participaram aí da live do Aécio, da nossa live aqui, a Maria Marcelo. Está dando parabéns para todas as mulheres, né? Estendo aí a todas as mulheres do nosso Brasil, em especial aqui da Costa Verde do Sul Fluminense. Amanhã estaremos de volta a partir das 9h30. Segue aí, diretor. Rodrigo Milton. Bom, quero mais uma vez agradecer, é um prazer estar aqui com vocês, poder participar, agradecer essa audiência aí, que está sempre conosco, e fortalecer aí o que vocês falaram, né? O que o Rogério falou. Tudo que vocês tiverem de ideia, sugestões, como vocês trazem sempre os comerciantes locais aqui, é muito importante que estejamos fortalecidos, né? Então, quando você usa o comércio local, você fortalece a sua localidade, o seu crescimento, a sua economia. Sim. Então, é o dinheiro que gira, né? Você compra a Pousada Raízes, compra da Quase Tudo, que compra da Senhora Mora, que compra da farmácia, que compra... o dinheiro gira. É isso aí. E assim a gente cresce. Então, a rádio, anuncie na rádio, né? Também é uma coisa importante para poder fazer com que a rádio cresça, né? Para que a gente consiga trazer algumas pessoas, obviamente, a maioria das pessoas que vêm aqui não cobram para vir aqui, mas o custo de se deslocar para Angra, se deslocar para Paraty, para fazer entrevistas. Então é importante que os comerciantes entendam isso e usem a rádio. Esse fortalecimento também faz parte disso. Então eu quero agradecer, colocar à disposição aí, que vocês precisarem, sabe que vocês podem contar. E da mesma maneira que toda vez que eu preciso eu recorro a vocês. Então, muito obrigado, parabéns pelo novo programa. E é assim que vai, é assim que vai. Obrigado, doutor.